Bom, estamos aqui gravando mais um encontro do grupo de leitura do Capital, livro 1, ainda no capítulo 1, na parte item 4, né? Que é o caráter fetichista da mercadoria e seu segredo. Estamos aqui na página 186 do PDF. Dá bom tempo, no último parágrafo aqui da página, para consideração do trabalho coletivo, etc. Bom, começar aqui a leitura, né? Já sabem, quiser algum comentário, alguma observação, dúvida, vocês interrompem aqui a leitura. Para consideração do trabalho coletivo, isto é, imediatamente socializado, não precisamos remontar a sua forma natural espontânea que encontramos no limiar histórico de todos os povos civilizados. Nota 30 aqui. Nota segunda edição. Nos últimos tempos, difundiu-se o preconceito ridículo de que a forma da propriedade coletiva, natural e espontânea é uma forma específica, e até mesmo exclusivamente russa. Ela é forma primitiva, que podemos encontrar nos romanos, germanos e celtas, mas da qual entre os indianos ainda se vê, mesmo que parcialmente em ruínas. Uma série de exemplos de tipos variados. Um estudo mais preciso da forma da propriedade coletiva asiáticas, especialmente da indiana, demonstraria como resultam diferentes formas de sua dissolução das diferentes formas da propriedade coletiva natural espontânea. Assim, por exemplo, diferentes tipos originais da propriedade privada romana e germânica podem ser derivados de diferentes formas da propriedade coletiva indiana. Karl Marx, Contribuição à Crítica da Economia Política, página 10. Um exemplo mais próximo é o da indústria rural e patriarcal de uma família camponesa, que, para seu próprio sustento, produz cereais, gado, fio, linho, peças de roupas, etc. Essas coisas diversas se defrontam com a família como diferentes produtos do seu trabalho familiar, mas não umas com as outras como mercadorias. Os diferentes trabalhos que criam esses produtos, a lavoura, a pecuária, a fiação, a tecelagem, a alfaiataria, etc., são, em sua forma natural, funções sociais, por serem funções da família que, do mesmo modo como a produção de mercadorias, possui sua própria divisão natural espontânea do trabalho. As diferenças de sexo e idade, assim como das condições naturais do trabalho, variáveis de acordo com as estações do ano, regulam a distribuição do trabalho na família e do tempo de trabalho entre seus membros individuais. Aqui, no entanto, o dispêndio das forças individuais de trabalho, medido por sua duração, aparece, desde o início, como determinação social dos próprios trabalhos, uma vez que as forças de trabalhos individuais atuam, desde o início, apenas como órgãos da força comum de trabalho da família. Por fim, imaginemos uma associação de homens livres, que trabalham com meios de produção coletivos e que conscientemente despendem suas forças de trabalho individuais como uma única força social de trabalho. Todas as determinações do trabalho de Robinson reaparecem aqui, mas agora social e não individualmente. Todos os produtos de Robinson eram seus produtos pessoais exclusivos, e por isso, imediatamente objetos de uso para ele. O produto total da associação é um produto social, e parte desse produto serve, por sua vez, como meio de produção. Ela permanece social, mas outra parte é consumida como meios de subsistência pelos membros da associação, o que faz com que tenha de ser distribuída entre eles. O modo dessa distribuição será diferente de acordo com o tipo peculiar do próprio organismo social de produção e o correspondente grau histórico de desenvolvimento dos produtores.
Apenas para traçar um paralelo com a produção de mercadoria, suponha que a cota de cada produtor nos meios de subsistência seja determinada por seu tempo de trabalho, o qual desempenharia, portanto, um duplo papel. Sua distribuição socialmente planejada regula a correta proporção das diversas funções de trabalho de acordo com as diferentes necessidades. Por outro lado, o tempo de trabalho serve simultaneamente de medida da cota individual dos produtores do trabalho comum e, desse modo, também na parte a ser individualmente consumida do produto coletivo. As relações, As relações sociais dos homens com seus trabalhos e seus produtos de trabalho permanecem aqui transparentemente simples, tanto na produção quanto na distribuição. Para uma sociedade de produtores de mercadoria, cuja relação social geral de produção consiste em se relacionar com seus produtos como mercadorias, ou seja, como valores, nessa forma reificada, confrontar mutuamente seus trabalhos privados como trabalho humano igual, o cristianismo, com seu culto do homem abstrato, é a forma de religião mais apropriada, especialmente em seu desenvolvimento burguês, como protestantismo, deísmo, etc. Nos modos de produção asiáticos, antigos, etc., a transformação do produto em mercadoria e, com isso, a existência dos homens como produtores de mercadorias desempenha um papel subordinativo que, no entanto, torna-se progressivamente mais significativo à medida que as comunidades avançam em seu processo de declínio. Povos propriamente comerciantes existem apenas nos intermúndios do mundo antigo, como os deuses de Epicuro, ou nos poros da sociedade polonesa, como os judeus. Esses antigos organismos sociais de produção são extraordinariamente mais simples e transparentes do que o organismo burguês, mas baseiam-se ou na imaturidade do homem individual, que ainda não rompeu o cordão umbilical que o prende a outrem por um vínculo natural de gênero, ou em relações diretas de dominação e servidão. Elas são condicionadas por um baixo grau de desenvolvimento das forças produtivas do trabalho e pelas relações correspondentemente limitadas dos homens no interior de seu processo material de produção da vida, ou seja, pelas relações limitadas dos homens entre si e com a natureza. Aqui uma nota 1, rápido. Segundo Epicuro, os deuses habitam os intramundos, isto é, os espaços que separam os diferentes mundos uns dos outros. Eles não exercem qualquer influência sobre o desenvolvimento do mundo ou sobre a vida dos homens. Essa limitação real se reflete idealmente nas antigas religiões naturais e populares. O reflexo religioso do mundo real só pode desaparecer quando as relações cotidianas da vida prática se apresentam diariamente para os próprios homens como relações transparentes e racionais que eles estabelecem entre si e com a natureza. A figura do processo social de vida, isso é, do processo material de produção, só se livra do seu místico véu de névoa quando, como produto de homens livremente socializados, encontra-se sob seu controle consciente e planejado. Para isso, requer-se uma base material da sociedade ou uma série de condições materiais de existências que, por sua vez, são elas próprias o produto natural espontâneo de uma longa e excruciante história de desenvolvimento. É verdade que a economia política analisou, mesmo que incompletamente, o valor e a grandeza de valor e revelou o conteúdo que se esconde nessas formas, mas ela jamais sequer colocou a seguinte questão: por que esse conteúdo assume aquela forma? E por que, portanto, o trabalho se representa no valor, e a medida do trabalho, por meio de sua duração temporal, na grandeza de valor do produto do trabalho. E duas notas, 31 e 32, bem extensas, né?
A insuficiência da análise ricardiana da grandeza de valor, e ela é a melhor de todas, será evidenciada no terceiro e quarto livros desta obra. No que diz respeito ao valor em geral, em nenhum lugar a economia política clássica diferencia expressa e claramente o trabalho tal como ele se expressa no valor do mesmo trabalho de sua expressão no valor de uso de seu produto. De fato, ela estabelece a diferença ao considerar o trabalho ora quantitativa, ora qualitativamente. Mas não lhe ocorre que a diferença meramente quantitativa dos trabalhos pressupõe sua unidade, ou igualdade qualitativa. Portanto, sua redução a trabalho humano abstrato. Ricardo, por exemplo, mostra estar de acordo com Destutt de Tracy, quando este diz: como é certo que nossas capacidades corporais e intelectuais são nossa única riqueza originária, o uso dessas capacidades que é certo tipo de trabalho é nosso tesouro originário. É sempre esse uso que cria todas aquelas coisas que chamamos de riqueza. É certo também que todas aquelas coisas expressam apenas o trabalho que as criou. E se elas têm um valor, ou mesmo dois valores distintos, elas só podem tê-lo a partir do valor do trabalho do qual elas resultam. Ricardo, Princípios de Economia Política. Cabe notar apenas que Ricardo atribui a Destutt sua própria compreensão mais profunda. Na verdade, Destutt diz, por um lado, que todas as coisas que constituem a riqueza representam o trabalho que as criou. Porém, que elas obtêm seus valores distintos, valor de uso e valor de troca do valor do trabalho. Ele cai com isso na superficialidade da economia vulgar, que pressupõe o valor de uma mercadoria, aqui o trabalho, como meio para determinar o valor de outras mercadorias. Ao lê-lo, Ricardo entende que o trabalho, não o valor do trabalho, se expressa tanto no valor de uso como no valor de troca. Porém, ele mesmo distingue tão pouco o duplo caráter do trabalho, que se apresenta de modo duplo, que dedica todo o capítulo Valor e Riqueza às suas propriedades distintas, ao laborioso exame das trivialidades de um J.B. Say e, no final, mostra-se bastante impressionado ao notar que Destutt está de acordo com sua própria ideia do trabalho como fonte de valor, mas que, por outro lado, ele se harmoniza com Sé no que diz respeito ao conceito de valor. Que é a nota 32. Uma das insuficiências fundamentais da economia política clássica está no fato de ela nunca ter conseguido descobrir, a partir da análise da mercadoria, e mais especificamente do valor das mercadorias, a forma do valor que o converte precisamente em valor de troca. Justamente seus melhores representantes, como Adam Smith e Ricardo, ela trata a forma de valor como algo totalmente indiferente ou exterior à natureza do próprio valor. A razão disso não está apenas em que a análise da grandeza do valor absorve inteiramente sua atenção. Ela é mais profunda. A forma de valor do produto do trabalho é a forma mais abstrata, mas também mais geral do modo burguês de produção, que assim se caracteriza como um tipo particular de produção social e, ao mesmo tempo, um tipo histórico. Se tal forma é tomada pela forma natural eterna da produção social, também se perde de vista, necessariamente, a especificidade da forma de valor, e assim também da forma mercadoria, e no estágio mais desenvolvido, da forma dinheiro, da forma capital, etc. Por isso, dentre os economistas que aceitam plenamente a medida da grandeza de valor pelo tempo de trabalho, encontram-se as mais variegadas e contraditórias noções do dinheiro, isto é, da forma pronta do equivalente universal. Isso se manifesta de modo patente, por exemplo, no tratamento do sistema bancário, em que aparece não haver limite para as definições mais triviais do dinheiro. Em contraposição a isso,
surgiu um sistema mercantilista restaurado, Ganil, etc., que vê no valor apenas a forma social ou antes sua aparência sem substância. Para deixar esclarecido de uma vez por todas, entendo por economia política clássica toda a teoria desde William Pett, que investiga a estrutura interna das relações burguesas de produção em contraposição à economia vulgar, que se move apenas no interior do contexto aparente e rumina constantemente o material há muito fornecido pela economia científica a fim de fornecer uma justificativa plausível dos fenômenos mais brutais e servir às necessidades domésticas da burguesia, mas que, de resto, limita-se a sistematizar as representações banais e egoístas dos agentes de produção burgueses como o melhor dos mundos, dando-lhes uma forma pedante e proclamando-as como verdades eternas. Então, voltando aqui, tais formas, em cuja testa está escrito que elas pertencem a uma formação social em que o processo de produção domina os homens e não os homens o processo de produção, são consideradas por sua consciência burguesa como uma necessidade natural tão evidente quanto o próprio trabalho produtivo. Por essa razão, as formas pré-burguesas do organismo social de produção são tratadas por ela mais ou menos do modo como as religiões pré-cristãs foram tratadas pelos padres da igreja. Aqui mais duas notas. Nota 5, vou ver. Padres da igreja, também são dos pais da igreja, são chamados escritores gregos e latinos da igreja cristã entre os séculos 2 e 6. O estudo dos escritos dos padres da igreja é denominado patrística ou patrologia. Aqui, os economistas procedem de um modo curioso. Para eles, há apenas dois tipos de instituições, as artificiais e as naturais. As instituições do feudalismo seriam artificiais, ao passo que as da burguesia seriam naturais. Nisso, eles são iguais aos teólogos que também distinguem entre dois tipos de religiões. Toda religião que não é a deles é uma invenção dos homens, ao passo que sua própria religião é uma revelação de Deus. Desse modo, houve uma história, mas agora não há mais. Karl Marx, A Miséria da Filosofia, resposta ao Proudhon. Verdadeiramente patético é o Sr. Bastiat, que imagina que os gregos e os romanos tenham vivido apenas do roubo. Mas para que se viva por tantos séculos com base no roubo, é preciso que haja permanentemente algo para roubar ou que o objeto do roubo se reproduza continuamente. Parece assim que também os gregos e os romanos possuíam um processo de produção, portanto, uma economia, que constituía a base material de seu mundo, tanto quanto a economia burguesa constitui a base material do mundo atual. O Bastiat quer dizer que um modo de produção que se baseia no trabalho escravo é um sistema de roubo. Ele adentra, então, um terreno perigoso. Se um gigante do pensamento como Aristóteles errou em sua apreciação do trabalho escravo, por que deveria um economista nanico como Bastiat acertar em sua apreciação do trabalho assalariado? Aproveito a ocasião para refutar brevemente uma acusação que me foi escrita por um jornal teuto-americano quando da publicação de meu escrito Contribuição à Crítica da Economia Política. Segundo esse jornal, minha afirmação de que os modos determinados de produção e as relações de produção que lhes correspondem, em suma, de que, abre aspas, a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem determinadas formas sociais de consciência, fecha aspas, de que, abre aspas, o modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, a política e espiritual em geral, fecha aspas, tudo isso seria correto para o mundo atual, onde dominavam os interesses materiais.
mas não seria válido nem para a Idade Média, onde dominava o catolicismo, nem para Atenas ou Roma, onde dominava a política. Para começar, é desconcertante que alguém possa pressupor que essas batidas fraseologias sobre a Idade Média e a Antiguidade possam ser desconhecidas de alguém. É claro que a Idade Média não podia viver do catolicismo, assim como o mundo antigo não podia viver da política. Ao contrário, é o modo como eles produziam sua vida que explica porque lá era a política, aqui o catolicismo, que desempenhava o papel principal. Além do mais, não é preciso grande conhecimento, por exemplo, da história da República Romana para saber que sua história secreta se encontra na história da propriedade fundiária. Por outro lado, Dom Quixote já pagou pelo erro de imaginar que a cavalaria andante fosse igualmente compatível com todas as formas econômicas da sociedade. Economistas é o termo inicialmente usado para designar os fisiocratas. Em meados do século XIX, esse conceito adquiriu um significado tão amplo que não servia mais para caracterizar uma doutrina econômica específica. O nome fisiocratas já havia sido formulado por François Quesnel e seu discípulo Pierre Samuel Dupont de Nemours. E nota da Mega. Tá? Então, bom, foram citações bem grandes aqui, né? Mas são críticas importantes aqui que o Marx faz à economia política clássica, né? A tradição de Adam Smith e Ricardo, e a sua diferença entre tempo, o valor da mercadoria pelo tempo de trabalho, em vez de valor do trabalho, como diz Marx. E aqui ele faz uma a razão histórica, né, onde é muito citado também esses trechos sobre, ele fala em infraestrutura e superestrutura, né, fez essa menção aos clássicos aí, só para a gente organizar esse trecho, que foi muito aí de volta, né. Não sei se alguém tem algum comentário, ou se eu posso continuar a leitura. Caio, rapidinho dentro das notas, chamar atenção aí para 33, né? Ele faz uma distinção importante entre economia clássica e economia vulgar, né? A economia política clássica, a despeito desses erros dela, de muitas vezes ter se prendido demais à grandeza do valor e não ter dado a devida importância à forma, não é? Ela é uma economia que partia dos nexos internos para explicar a sociedade, não é? Já a economia vulgar, ela parte da superfície, não é? Da visão egoísta dos agentes econômicos e toma isso como verdades universais, não é? Por isso essa ideia, né, de que houve história, agora não há mais. As instituições do passado eram todas artificiais, já as instituições da ordem burguesa são naturais. Não é? Os economistas vulgares vão mistificando as relações sociais, não é? Porque eles têm uma análise superficial, diferente da análise da economia política clássica, que analisa o fenômeno, tenta analisar o fenômeno de forma interna, buscando suas conexões. Então, eu chamaria atenção para essa distinção aí. Não, perfeito, e eu acho que isso serve tanto para a gente olhar para frente, né, para hoje, né? Então, Marx está escrevendo esse livro há 150 anos atrás. Obviamente que a economia e o mundo mudou de lá para cá. O que não mudou é que continuam existindo economistas que explicam a economia e o mundo pela história da aparência, então naturalizam a, o mercado, as relações econômicas como sendo produto da natureza, como ele fala, e o resto seria o artificial. E acho que é importante também ressaltar aqui o que ele fala sobre a análise da história. Porque se você quer entender os gregos, ou a Idade Média, você não vai estudar o catolicismo. Não é o catolicismo que determina esse tempo histórico, e sim as relações de produção entre senhor feudal e servos,
ou, no caso dos romanos, entre os patrícios e os escravos, né? Bom, retomando a nossa leitura. O quanto uma parte dos economistas é enganada pelo fetichismo que se cola ao mundo das mercadorias ou pela aparência objetiva das determinações sociais do trabalho é demonstrado, entre outros, pela fastidiosa e absurda disputa sobre o papel da natureza na formação do valor de troca. Como este último é uma maneira social determinada de expressar o trabalho realizado numa coisa, ele não pode conter mais matéria natural do que, por exemplo, a taxa de câmbio. De novo, ele só reforçando, né, essa crítica. Como a forma mercadoria é a forma mais geral e menos desenvolvida da produção burguesa, razão pela qual ela já aparece desde cedo, e ainda que não com a predominância que lhe é característica em nossos dias, seu caráter fetichista parece ser relativamente fácil de se analisar. Em formas mais concretas, desaparece até mesmo essa aparência de simplicidade. De onde vêm as ilusões do sistema monetário? Para ele, o ouro e a prata, ao servir como dinheiro, não expressam uma relação social de produção, mas atuam na forma de coisas naturais dotadas de estranhas propriedades sociais. E quanto à teoria econômica moderna, que arrogantemente desdenha do sistema monetário, não se torna palpável seu fetichismo quando ela trata do capital? Há quanto tempo desapareceu a ilusão fisiocrata de que a renda fundiária nasce da terra e não da sociedade? Para não nos anteciparmos, basta que apresentemos aqui apenas mais um exemplo relativo à própria forma mercadoria. Se as mercadorias pudessem falar, diriam: é possível que nosso valor de uso tenha algum interesse para os homens. A nós, coisas, a nós como coisas, ele não nos diz respeito. O que diz respeito materialmente é nosso valor. Nossa própria circulação como coisas, mercadorias, é a prova disso. Relacionamos-nos umas com as outras apenas como valores de troca. Escutemos, então, como o economista fala expressando a alma das mercadorias. Valor, entre aspas, entre parênteses, valor de troca, é a qualidade das coisas, riqueza. Valor de uso é qualidade do homem. Valor, nesse sentido, implica necessariamente troca, riqueza, não. Riqueza, parênteses, valor de uso, é um atributo do homem, valor de um atributo das mercadorias. Um homem ou uma comunidade é rico, uma pérola ou um diamante é valiosa. Uma pérola ou um diamante tem valor como pérola ou diamante. Aqui notas 34 e 35. Ele está falando aqui desse texto sobre disputa sobre política econômica, economia política, mas não tem aqui o autor. Talvez seja esse, não, também é outro texto do Bailey, né? Ele está traduzindo outro texto aqui do S. Bailey, essa citação 34 não tem o autor. Né? Então, até hoje, nenhum químico descobriu o valor de troca na pérola ou no diamante. Mas os descobridores econômicos dessa substância química, que se jactam de grande profundidade crítica, creem que o valor de uso das coisas existe independentemente de suas propriedades materiais, ao contrário de seu valor, que lhe seria inerente como coisas. Para eles, a confirmação disso está na insólita circunstância de que o valor de uso das coisas se realiza para os homens sem a troca, ou seja, na relação imediata entre a coisa e o homem.
ao passo que seu valor, ao contrário, só se realiza na troca, isto é, num processo social. Quem não se lembra aqui do bom e velho Dogberry a doutrinar o vigia noturno Cecil? Uma boa aparência é dádiva da sorte, mas saber ler e escrever é dom da natureza. Então, aqui mais 3 citações, rapidinho. Marx refere-se provavelmente à obra de Rorschach. William Shakespeare, muito barulho por nada, outra citação. 36. O autor das Observations e Bailey culpam Ricardo por, de um valor apenas relativo, ter transformado o valor de troca em algo absoluto. Ele reduziu a relatividade aparente que existe, que essas coisas, diamantes e pérolas, por exemplo, possuem a relação verdadeira que se esconde por trás da aparência. A sua relatividade como mera expressão de trabalho humano. Se os ricardianos respondem a Bailey de modo grosseiro e não convincente, é apenas porque eles não encontram no próprio Ricardo uma explanação da conexão interna entre valor e forma de valor ou valor de troca. E aqui a gente termina o capítulo 1. Então, acho que é um bom momento para fazermos as nossas reflexões aqui, trocas de ideia, dúvidas. Quem vai? Não, só aqui, né, bem rapidamente, o fetichismo da mercadoria é tão forte que eles veem há uma inversão, né? Aquilo que é uma propriedade natural da mercadoria, né, que é o seu valor de uso, para a mercadoria não importa, o que importa para ela é o seu valor, que passa a ser visto pelo fetichismo como algo natural da própria mercadoria. É o que o que aparece aí na última frase, né? Uma boa aparência é dádiva da sorte, mas saber ler e escrever é um dom da natureza. Não, Marx citando Shakespeare aí, né? Ter valor é, é uma dádiva da própria mercadoria, né? Ter um valor de uso é como se fosse algo da sorte dela. Então, veja, o Marx brincando aí nesse esse caráter fetichista da mercadoria tão forte, não é que essa propriedade de ter valor, que é algo social, passa a ser visto como algo natural da própria mercadoria, não é? E isso a gente vai ver que se intensifica ainda mais, né, a partir do capítulo 2 com o fetismo da forma do dinheiro, né? Essas relações capitalistas são todas elas relações fetichizadas, não é? Inclusive, esse capítulo 2 ele é importante, ele é curtinho, mas porque ele resolve uma contradição. Aparentemente e provisoriamente, a contradição entre valor de uso e valor vai ser resolvida, né, no capítulo 2 agora, de forma provisória. Mas o ideal o mais importante de reter de estudo, né, é, é que logo que os produtos da mão humana são produzidos como mercadoria, neles se acopla o fetichismo. Isso é um dado que é, segundo Marx, né, nesse item, se dá pelo caráter peculiar do trabalho, né? Então, esse trabalho que produz valor, ele tem esse caráter peculiar de produzir o fetichismo da mercadoria. Paro por aqui meus comentários. E aí, pessoal? Mais alguém? Ou... Bom, eu vou tomar algumas reflexões que eu venho fazendo e então assim, em resumo, o que que é o fetichismo, né? Eu acho interessante como esse conceito ele vai se desdobrando à medida que a gente vai lendo, embora eu acho que nem sempre isso Marx deixa tão explícito, mas a princípio o Marx vai dizer, olha,
O fetichismo existe uma relação entre mercadorias que, na verdade, ela está escondendo uma relação social entre produtores, pessoas que trabalham, né, entre as formas de trabalho. Ou seja, nessa relação que a gente está vendo no mercado, a gente vê casaco sendo trocado por linho, ou ouro por linho, etc. Mas, na verdade, a gente está tendo uma troca entre trabalhos humanos. O economista, que ele chama aqui o economista vulgar, e o Marx vai fazer diversas críticas, que basicamente é, é, é o, são os economistas que vão iniciar a tradição, que é o que a gente vê hoje. Se for entrar num curso de economia, estudar microeconomia e macroeconomia, esses eles são descendentes do que o Marx chama aqui de economista vulgar, porque ele está olhando sobre uma perspectiva da aparência. Olha, no mercado se troca isso, então a mercadoria ela tem um valor intrínseco, né, como uma obra da natureza, né, tudo isso. Ou seja, o fetichismo que existe no nível de uma troca, que o Marx exemplificou, ele existe no nível do sistema social e da ciência que se diz que tenta desvendar esse sistema social. Porque se a economia é o estudo das relações de produção e troca na economia burguesa, quando você abre o livro de economia lá do Varian, ele não está dizendo que aquela análise se aplica apenas à economia burguesa. Não, ele vai dizer, olha, isso aqui é economia, é geral, é uma lei da natureza, vale tanto quanto a física, então vale tanto quanto a lei da gravidade, né? Por quê? Justamente porque esses economistas, eles estão sobre o feitiço, né? Eles estão enfeitiçados pela relação de troca que não percebem o caráter social que está por trás, né? E o que o Marx vai fundamentar é que, olha, não é assim. O caráter da troca ele está baseado na relação entre produtores. E se a gente volta um pouco no item anterior, por que uma mercadoria equivale a outra em quantitativos diferentes? Porque existe, quando elas se confrontam como valores de uso, a princípio, né, uma pessoa quer algum valor de uso diferente, mas existe uma troca, né? Ou seja, se for trabalhar com um valor de troca, se percebe que elas têm algo de equivalente. O que é esse elemento comum de ligação? É o trabalho humano abstrato, né? Uma mercadoria, por ser fruto do trabalho humano, encontra com outra mercadoria e elas se identificam por esse valor, né? Agora, esse trabalho humano abstrato não é uma coisa que existe no éter e nem é uma lei da natureza, né? É algo que é uma relação social que se construiu entre o produtor da mercadoria A com o produtor da mercadoria B. Então, a partir daí é que o Marx constrói o seu sistema teórico, né? E, assim, tem muito mais coisa que dá para a gente explorar nesse capítulo, assim, e às vezes, eu acho que o Marx não ajuda nesse capítulo, porque ele joga muitos conceitos que ele vai desenvolver depois, às vezes lá no livro 2 no livro 3 ele já está colocando aqui, falando de formação social, etc. e tal, e assim, é muito difícil. Eu, a primeira vez, segunda, terceira vez que eu li esse texto aqui, eu não entendi assim nada. Mas à medida que você vai lendo, e eu acho que é importante continuar lendo o Capital, para depois você voltar nesse capítulo e você ver como ele, né, faz muito mais sentido. Chega no final do livro um e volta para esse capítulo do fetichismo, fala, as coisas fazem sentido. Perfeito.
Ian levantou a mão aí. Manda bala. Voltei nos últimos encontros, acho que vocês avançaram muito na discussão. Está no final do capítulo 1, né? Acabou o capítulo 1, na verdade. Né? Não, eu só queria acrescentar, né? Talvez vocês já tenham tocado nessa questão, né? Que é o fetichismo como uma coisa objetiva, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Geralmente, o fetichismo ele é tomado. O Arley tem uma dissertação muito interessante sobre isso, né? Vale a pena dar uma olhada. Lá tá bem costurado essas questões, né? Mas o fetichismo é tomado como simplesmente um entendimento de que por trás das mercadorias você teria um conteúdo social, né? Ou seja, né, como se o problema do fetichismo fosse simplesmente o caráter útil das mercadorias, né, o seu valor de uso. Né? Justamente o contrário. Né? Ele deriva, de alguma forma, desse trabalho que produz mercadorias, né? Mas o seu problema está justamente nas propriedades sociais que são tomadas como coisa na inversão, né? No processo de inversão. Né? Então, a lógica do fetichismo é uma lógica de inversão, né? Não necessariamente de separação, né? É uma lógica... Então, embora as duas coisas estejam muito relacionadas, né? A separação e a inversão, né? Alienação e fetichismo não são homônimos, né? Mas estão muito relacionados, né? Em certa tradição crítica, o fetichismo foi entendido como derivado da alienação, né? Mas era só chamar atenção para isso, né? O fetichismo deriva do trabalho produtor de mercadorias, né? O que vai gerar um debate interessante, né? Porque se ele deriva do trabalho produtor de mercadorias, você tem uma especificidade histórica, né? Então ele é um fenômeno tipicamente capitalista, né? Ele seria um fenômeno tipicamente da ordem social capitalista, né? Em outras formas de sociedade não teríamos o fetichismo. Enfim, acho que são questões que vocês já passaram, né, por ela, talvez, né? E outra questão é a questão da consciência, né? Então, o problema da consciência também está posto aí para o Marx, né? Na minha avaliação, né? Porque remete ao problema da forma-valor, né? O problema da consciência também, me parece, está muito bem colocado, né? Então, é muito estranha essa concepção hoje muito forte na academia, né? Principalmente nas ciências sociais, né? De que o Marx não teria uma teoria da subjetividade humana, né? Quando você lê esse item 3 do Capital, né? Fica muito explícito, né? Como que está posto o problema da consciência da classe, né? Na minha avaliação. O que seria isso? Bem breve. Fernando, vai lá. Eu queria só chamar a atenção de uma discussão que, inclusive, serviu de base para que muitos marxistas que queriam pular do barco do marxismo quando da implosão da União Soviética, eles usaram, que é o trabalho imaterial, né? Trabalho imaterial, trabalho que veio do conhecimento, né? Então, como o trabalho é medido em horas de trabalho, e o não pagamento das horas de trabalho, da mais-valia, o, o valor, a quantidade de trabalho constante que faz parte da mercadoria, aí houve uma crítica à teoria do valor quanto ao trabalho imaterial, o trabalho do conhecimento, trabalho proveniente do conhecimento. E tem sido ainda uma discussão, porque você tira
retira ou questiona o tempo, a duração do trabalho, né? Só levantando essa questão, porque muita gente usou esse argumento para questionar esse capítulo 1, né? Que é um capítulo de fundamentos, né? É só isso que eu queria falar. Por exemplo, uma das razões, eu sempre trabalhei com software, né? E software é um trabalho imaterial, né? Então, qual é a quantidade de trabalho que está num programa que, no Windows, por exemplo, o desenvolvimento do Windows foi vendido milhões e milhões e milhões de cópias, né? Então, onde está o valor aí, né? Então, e você, quando você produz o projeto do chip, é feito na Apple. A construção do chip é feita numa fábrica da China, de Taiwan, instalada na China continental. E a montagem do Apple é feita na China, né? Mas se você pegar o chip em si, a produção do chip como tempo de trabalho, ele é extremamente pequeno, né? Uma fábrica chinesa chega a produzir 500 mil celulares por dia, né? Então, você vai pensar no chip. Então, qual é a quantidade de trabalho que está no chip, né? E qual é o valor do chip, né? Então, essa é uma discussão interminável, é uma discussão que permeou a academia. E tem um autor importante no marxismo, que é que acabou falecendo há pouco tempo, francês, que é o Gorz, Gorz. Ele escreveu um livro a esse respeito, né? Embora tenha escrito outros livros de muito valor também antes. É só para pontuar isso aí. Bom, essas questões que o Fernando levantou são importantíssimas, interessantíssimas, né? Sobre o trabalho material, né? Se tem Negri, Hard, né? Negri que vem do operaísmo italiano, que vai fazer toda uma releitura dos Grundrisses, né? A partir daquele conceito de intelecto general e a partir desse conceito dizer que a teoria do valor, vamos dizer assim, clássica está superada. O debate lá do Gorz, a não classe dos trabalhadores. Claro, eu em particular não concordo com nenhuma dessas teses, né? Eu discordo, assim, radicalmente dessas teses, sabe? Eu acho que é uma confusão muito grande na concepção de valor, que muita gente toma a concepção do Ricardo de valor, do trabalho incorporado, como a concepção do Marx, né? E o Marx, por exemplo, há todo um esforço dele nesse capítulo 1 de dizer que valor é uma categoria social, né? Que aqui a gente só vai compreender a teoria do valor, né? Quando a gente vai lá para o livro 3, né? Aqui no livro 3, né? Que entra a teoria dos preços de produção, dos preços de mercado, né? A equalização da taxa média de lucro, como é que isso tudo, né? Forma uma teoria unitária. Fernando tem razão aqui, né? Aqui é a parte do fundamento do valor, né? Que está definindo o fundamento, recuperando a importante discussão da forma. Na nota aí, eu acho que a nota 32, ele fala, né, da forma social burguesa, né? Então, assim, a discussão da forma do valor é uma análise da forma social, e o valor é uma categoria social, tanto que tem momentos que ele fala, ó, não tem uma partícula de, como é que ele fala lá? Não tem quantidade de nenhuma substância física, não é uma substância física, é uma substância social, é diferente de Mister Quick, né? Ou seja, não se pode agarrar o valor, né? E aí você vê algumas discussões da teoria do valor como se o valor fosse
um dispêndio tão somente físico, né? Uma questão física. Então, quanto tempo leva de trabalho tem? Igual essa pergunta importante do Fernando, que nos leva para uma longuíssima reflexão. Quanto tempo de trabalho tem para produzir um software, um chip? Não é? Quase que coisas que não dá para... mas na concepção de valor do Marx, né, o valor como uma categoria social e não física, é possível a gente discutir essas questões à luz dos desdobramentos da teoria completa, vamos dizer assim, ou mais sistematizada, que pressupõe lá os preços de produção, livro 3, aquela coisa toda. Caio também pediu para levantar a mão. Está com você, Caio. Não, eu acho assim que, embora, assim, eu não tenho a leitura desses autores que falam de trabalho imaterial, etc. e tal, mas, assim, com a minha vivência e outras leituras e experiências, eu acho assim, o software, a informação, o vídeo que a gente está fazendo aqui, ele é material. Porque, vamos lá, o software. O cara, alguém programou, né? Primeiro ele foi programado, ele foi transmitido por uma mídia, a internet, seja por ondas de rádio, por satélite, como fibra ótica, existe energia. Energia é matéria e é átomo, né? Ligações elétricas, enfim. Aí, eu sei que tem a questão magnética, né? A física é um pouco mais complicada, mas assim, você tem que ter estruturas físicas que permitem essa aparência de materialidade. Então, na minha concepção, o que existe, na verdade, é uma acumulação enorme de trabalho morto, né? Capital acumulado, e isso é nas máquinas e ferramentas. Por exemplo, uma máquina que fabrica o chip, essas máquinas, elas são do tamanho de um container ou dois, né? As máquinas que fazem essa máquina são sofisticadíssimas, estão sendo construídas há décadas, né? Acumulação de trabalho, aço, enfim, uma série de produtos que foram estudados, etc. e tal. E o que eu acho que complexifica é que existe uma rede de transmissão que é assim, a divisão do trabalho na coisa mais extrema, porque hoje, sei lá, o programador, você tem trabalham nessas empresas de software, milhares de programadores em milhares de países, né? Só que isso tudo é compilado, só que isso vai para servidores, que diz na nuvem, mas está em algum lugar, tem uma fazenda lá com servidores físicos que estão sendo operados e com muita energia, e a energia é material, porque tem carvão queimando, ou placa solar, ou hidrelétrica, ou energia nuclear, né? Tudo isso material, é, cap, cap, capital constante, entendeu? Que foi acumulado durante décadas. Então, para mim, assim, não vejo como imaterial. Talvez a coisa mais imaterial é realmente conhecimento científico, né? Assim, o cara que inventou o processo de se pensar sobre chip, as teorias físicas que permitiram a gente construir o setor elétrico. Isso eu posso considerar como material. Agora, o sistema elétrico, o sistema da internet, tudo isso tudo é material, é capital constante, tem ferro, tem cobre, tem fibra ótica, tem tudo. E tem um monte de gente trabalhando todo dia para manter isso, né? Fazendo manutenção, construindo, programando, etc. e tal. O que eu acho que o que eu acho que desafia a teoria marxista é porque que o preço é tão alto, as taxas de lucro são tão altas, né? Assim, a gente tem toda essa acumulação e a gente não vê o declínio nas taxas de lucro. Essa que eu acho que no campo marxista é a grande questão a se debater. Mas, enfim, essa é a minha opinião, e acho que também não está tão ligado aqui com o tema que a gente está discutindo hoje.
Bom, boa, cara. Valeu. É polêmica, é o debate da queda da taxa de lucro, né? Isso aí é o debate contemporâneo clássico aí das teorias da crise. Ó, vou parar a gravação por aqui, né? Eu acho que a gente começa na semana que vem com o capítulo 2. Deixa eu parar a gravação aqui, porque vencer.